A partir do momento da concepção, o DNA de uma pessoa vai determinar como os neurônios irão formar e conectar uns aos outros. E esses processos são fundamentais para o desenvolvimento de habilidades cognitivas e emocionais ao longo da vida. As sequências de base nitrogenadas do DNA, que são referidos com as letras A, G, T, C, é o que determina todo o funcionamento das células e do organismo. Quando a célula lê uma parte dessa sequência, ela sabe exatamente o que ela deve produzir com a base nisso. Portanto, o DNA determina o que a célula pode produzir ou não. O ambiente pode exercer grandes influências. Você sabe o que é epigenética? A epigenética, ela estuda como fatores externos, como dieta, estresse ou experiências de vida, podem alterar a expressão dos genes, sem modificar o próprio código genético. Isso afeta o funcionamento do cérebro. O cérebro humano tem 3 vezes mais conexões do que o DNA possui códigos. O genoma humano contém cerca de 3 bilhões de pares de bases. O número de conexões é muito maior, com trilhões de sinapses entre cerca de 86 bilhões de neurônios. Mais que as estrelas de todo o universo, o cérebro tem uma incrível capacidade de processar informações, aprender e se adaptar. O cérebro é capaz de mudar ao longo da vida por meio de um processo chamado neuroplasticidade. Isso significa que, mesmo na idade adulta, as conexões neurais podem se reorganizar. Uma habilidade que é modulada parcialmente pelos genes, mas também pela experiência e o meio ambiente. Cuidado aonde você está indo, com quem você está se relacionando e quais informações você está deixando entrar nessa máquina maravilhosa. Você sabia de tudo isso? E você sabia que cada célula do nosso corpo tem DNA? E esse DNA, se ele fosse alongado, esticado, porque ele está todo enroladinho, ele tem na faixa de 2 metros de comprimentos. Já pensou? Em cada célula, 10 trilhões de células. Sabe o que isso significa? Estudiosos dizem que se você colocasse um atrás do outro 10 trilhões, de 2 metros, daria para você ir ao Sol e voltar na faixa de 67 vezes. Uau! Deus não é incrível, gente? Não fez tudo perfeitamente bem? Uau! Então, assim nós somos criados. E a neurociência explica que nós podemos, com o meio ambiente, adaptar como que o nosso DNA, em que o nosso DNA vai focar e vai estar trabalhando. Então, a gente precisa tomar muito cuidado aonde nós estamos, com quem nós estamos nos relacionando, qual a informação que a gente está trazendo para o nosso cérebro, porque isso pode estimular o nosso DNA a produzir coisas que você não gostaria que ele estivesse produzindo. Escreve aí nos comentários se você já sabia dessa curiosidade. É incrível, não é? O que você acha? Então, vamos para a Bíblia para a gente poder ver o que Deus fala a respeito disso, não só na gente, mas em animais, Porque Deus ele vai ensinar pra gente coisas da forma que Ele quer ensinar, amém? Então, vamos começar a ler em Gênesis 30, 25, onde que José fala ali com Labão, seu sogro, E fala assim: depois do nascimento de José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar para minha terra, dê-me os meus filhos e as minhas mulheres, que eu ganhei trabalhando para o Senhor, e eu irei embora. O Senhor sabe muito bem
quanto eu tenho servido. Então, Jacó combinou com Labão que ele pagaria, né, pelo dote das suas filhas trabalhando para ele. Então, ele não recebia salário. Ele trabalhava por 14 anos, 7 anos para cada esposa. Ele trabalhou para Labão sem receber nada. E aí Labão responde, né, no versículo 27. Fique comigo, por favor, pois por meio de adivinhação fiquei sabendo que o Senhor Deus está me abençoando por causa de você. Diga quanto quer ganhar que eu pagarei. Então, Deus mostrou para Labão que ele estava abençoando ele por causa da presença de Jacó. Jacó trazia a presença de Deus. Jacó abençoava seu sogro, sua família, mas ele era abençoado. Nós precisamos ser assim. Precisamos de abençoar e ser abençoados. Amém? Então, Jacó disse no versículo 29, o Senhor sabe como tenho trabalhado e como tenho cuidado dos seus animais. Antes de eu chegar, o Senhor tinha pouco, mas depois tudo aumentou. E Deus não tem abençoado o Senhor em todos os lugares por onde eu tenho andado? Mas agora preciso cuidar da minha própria família. Quanto você quer que eu lhe pagarei? Insistiu Labão. Então Labão queria comprar ele, porque assim Labão sabia que ele ia ser mais abençoado enquanto Jacó estivesse ali com ele. E também as filhas dele ficariam com ele, os netos, né, a família. E aqui, olha só, ele falou o quanto, ele mostrou para Labão o quanto que Deus tinha o abençoado, né? Porque quando ele chegou lá, ele tinha bem menos, então as coisas tinham se multiplicado. A gente vê o fruto quando a gente é abençoado. Jacó respondeu: não quero salário. Deus já tinha dado para Jacó aqui uma revelação. Então, olha o que ele propôs. Eu continuarei a cuidar das suas ovelhas, se o Senhor concordar com a proposta que eu vou fazer. Hoje vou passar por todo o seu rebanho, a fim de separar para mim todos os carneirinhos pretos e todos os cabritos malhados e com manchas. É só disso que eu quero como salário. No futuro será fácil o Senhor saber se eu tenho sido honesto na hora de conferir o meu salário. Se houver no meu rebanho carneirinhos que não sejam pretos e cabritos que não sejam malhados ou não tenham manchas, o Senhor saberá que fui eu que roubei. Então aqui ele deu uma proposta para ele, que vocês vão entender mais futuramente por que ele queria exatamente as malhadas, manchadas e pretas. Então Labão concordou dizendo: está bem, aceita a sua proposta. Olha só, ele aceitou que a partir daquele dia Jacó ia separar os que ele já tinha manchados, pretos, malhados, né? Mas olha o que ele fez. Mas naquele mesmo dia, Labão separou para si todos os cabritos que tinham listas ou manchas, todas as cabras malhadas, manchadas, ou que tinham algum branco, e todos os carneiros pretos. Ele os entregou aos seus filhos para cuidarem deles, e se afastou de Jacó a uma distância de 3 dias de viagem. E Jacó ficou cuidando dos outros animais de Labão. Olha, eles concordaram, então aqui Labão roubou de Jacó. Porque se você concordar com alguma coisa, já tá escrito. Já o que for ligado aqui na terra é ligado no céu. Então, para o mundo espiritual, o que Labão fez aqui agora foi um roubo. Mas só que Deus permitiu, porque Deus queria mostrar que ele faz e como ele faz. Então Jacó pegou galhos verdes e chopo de amendoeira e de plátano
e descascou-os, fazendo aparecer listas brancas. Ele pôs esses galhos na frente dos animais, nos bebedouros onde iam beber. Ele fez isso porque eles cruzavam quando iam beber água. E como cruzavam diante dos galhos, as ovelhas davam crias listadas com manchas e malhadas. Olha só que incrível. Deus mostrou para ele o poder da visualização. Então, na verdade, Jacó, a gente não sabe o que Jacó faria se o sogro dele não tivesse roubado dele, né? Porque Jacó que cuidava do gado, gente, ele que cuidava ali das ovelhas, ele que cuidava, ele que pastoreava. Então, ele sabia que o seu sogro tinha as manchadas, né? Então, talvez, se Labão não tivesse roubado dele, ele não teria usado essa estratégia. Mas ele já sabia como fazer também. Como roubou, deu para ele a legalidade dele pegar o que é dele. E ele não fez nada de errado, porque não saiu também do combinado. O combinado era que esse seria o salário dele, certo? Então, olha o poder da visualização. Se você é um crente que está falando mal do poder da visualização, vem aqui, aprende com a Bíblia, porque aqui Deus nos ensinou o poder da visualização. Quando eles cruzavam, que era a hora que eles bebiam água ali perto, ali estava a madeira listrada, para que eles pudessem produzir coisas listradas. Então, se você, por exemplo, quer emagrecer, visualiza você magro. Se você tem fotos de você magro, põe elas para ficar na sua frente. Se você tem roupas pequenas, põe elas na sua frente, porque isso vai te impulsionar. Isso vai impulsionar o seu DNA trabalhar para você produzir o que precisa ser produzido. Olha só, já estava lá. Isso foi alteração de DNA, gente. Como que as ovelhas nasciam dessa forma? Alteração de DNA pelo meio ambiente. E a neurociência explica isso. Então, Deus nos deu sabedoria. Vamos usar ela? O que você quer? Visualiza. Gente, eu tenho meu 1 milhão na minha geladeira. Porque é uma coisa que eu quero. Eu quero tomar posse disso. Eu quero ajudar muitos missionários. Eu quero, assim, alguém precisando de ajuda, pedir ajuda, eu poder ajudar. Eu não quero ter só para mim. Eu quero poder ter para poder espalhar. Então, o que você quer? Eu quero emagrecer mais ainda também. Eu tenho fotos de pessoas magras. Minhas fotos mais magras estão expostas. Minha roupa com size menor está exposta. Porque nós precisamos dessa estratégia. Você quer um outro diploma? Pega um diploma que talvez nem é seu. Você não tem ainda diploma? Pega um diploma, põe na sua frente. Faz um quadro de visualização. Gente, foi isso aqui que Jacó fez. Um quadro de visualizações para o seu rebanho. Olha só. Nós podemos fazer isso pra gente. O que você quer? Coloca diante de Deus, mas usa as estratégias que Ele deixou pra gente. A ciência fala como se fosse algo novo que eles descobriram aqui, agora, em 1900. Mas já estava escrito há mais de 2.000 anos atrás. Isso é Velho Testamento. Muito mais. Deus deixa pra gente tudo escrito. Vamos continuar lendo? Porque essa história é maravilhosa. E Deus vai continuar falando com a gente. Olha só. Jacó separou as ovelhas dos bodes e fez com que olhassem na direção dos animais listados e dos animais pretos do rebanho de Labão. Assim, Jacó foi formando o seu próprio rebanho, separando-o dos animais de Labão. Quando os animais fortes estavam cruzando, Jacó punha os galhos das árvores
na frente deles nos bebedouros, e assim eles cruzavam perto dos galhos. Mas na frente dos animais fracos, Jacó não punha os galhos. Por isso os animais fracos ficavam com Labão e os mais fortes ficavam para Jacó. Desse modo, ele ficou muito rico e chegou a ter muitas ovelhas e cabras, escravos e escravas, camelos e jumentos. Olha só, gente. Você pode escolher o que você quer. Você não quer os fracos? Não fica com os fracos. Entendeu? Você está entendendo essa palavra? Nós podemos escolher o que nós queremos. E nós podemos usar a sabedoria de Deus. É sabedoria divina, gente. Não teria como Jacó naquela época saber isso. A gente hoje em dia até tem como, porque a ciência está evoluída. E a ciência está provando isso na área das ciências. Mas já estava provado aqui com a palavra de Deus. Já pensou se a ciência pegasse e falasse assim, vamos analisar a palavra de Deus e vamos jogar a ciência em cima da palavra de Deus? O que a palavra de Deus está falando e jogar? A gente já saberia, a ciência já saberia disso há muitos anos atrás, mas a ciência sempre falou, vamos separar, não pode juntar Deus com a ciência. Como não pode? Se a ciência vem de Deus, tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. A nossa sabedoria vem de Deus. Nosso conhecimento vem de Deus. Nosso ar que a gente respira vem de Deus. Deus é a nossa fonte. Sem Ele, nós nada somos. Então, deveríamos sim misturar bastante Deus com a ciência, porque está tudo ligado. Mas, o problema é deles, né? Se eles não querem, eu vou, você. Gente, a ciência fez um estudo a respeito disso e eles pegaram ratos, porque eles perceberam que os ratos, eles são geralmente da cor do seu ambiente. Então, os ratos brancos, eles são onde que tem coisas brancas. Os ratos mais escuros, ratos de terra, você já ouviu falar ratos de terra, né? Eles geralmente são da cor da terra. Eles são mais selvagens, né? Ficam mais fora. E eles pegaram ratos brancos e colocaram neles nas lugares com muita pedra escura. E esses ratos foram de geração em geração mudando e não já se havia mais nenhum rato branco naquela região. E todos ficaram daquela cor. Então, na verdade, fizeram um estudo que a Bíblia já tinha falado, né? Que acontece, né, gente? Mas eles precisaram de fazer para eles poderem montar a teoria deles e falar que nada sai não pode se misturar Deus com a ciência. Então, vamos lá. Porque tem mais que a gente pode aprender aqui com essa palavra. Olha só. Capítulo 31 já. Jacó ficou sabendo que os filhos de Labão andavam dizendo o seguinte: Jacó está tirando tudo o que é do nosso pai. É às custas do nosso pai que ele está ficando rico. O que você acha com essa afirmação? Tá verdadeira ou tá falsa? Vamos ver. Jacó também notou que Labão já não se mostrava tão amigo como antes. Então o Senhor Deus disse a Jacó: volte para a terra dos seus pais, onde estão os seus parentes. Eu estarei com você. Você acha que se eles estivessem certos, o Senhor ainda ia continuar estando com ele? Vamos ver. Aí Jacó mandou chamar Raquel e Leia para que viessem ao campo onde ele estava com as suas ovelhas e cabras. Quando chegaram, ele disse: tenho reparado que o pai de vocês já não se mostra tão meu amigo como antes, mas o Deus do meu pai tem estado comigo. Vocês sabem muito bem que tenho me esforçado muito, trabalhando para o pai de vocês. Mas ele me tem enganado e já mudou o meu salário umas 10 vezes. Porém, Deus não deixou que ele me prejudicasse. Quando ele dizia, os cabritos com manchas serão o seu salário, aí as fêmeas tinham crias manchadas. E quando ele dizia,
Os cabritos listados serão seu salário. Aí as crias saíam todas listadas. Foi assim que Deus tirou os rebanhos do pai de vocês e os deu a mim. Um dia, quando os animais estavam no tempo de cruzamento, eu tive um sonho. Eu vi que os bodes que cobriam as fêmeas eram listados, malhados e manchados. O anjo de Deus me chamou pelo nome e eu respondi: aqui estou. Então ele continuou: veja, todos os bodes que estão cruzando são listados, malhados e manchados. Eu estou fazendo com que isso aconteça, porque tenho visto o que Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus que apareceu a você em Betel, onde você me dedicou uma pedra, derramando azeite sobre ela, e onde você me fez uma promessa. Agora prepare-se, saia dessa terra e volte para a terra onde você nasceu. A gente sempre vai colher aquilo que a gente plantou. Um dia, quando ele estava indo para a terra de Labão, ele fez um altar para o Senhor ali, derramou azeite, orou para Deus. O céu se abriu. Então ali ele plantou um altar para o Senhor. Né? A gente precisa de fazer altares para o Senhor na nossa vida, na nossa caminhada. Tá sempre lembrando, consagrando as coisas a Deus. Porque tudo vem dele, é para ele e é por meio dele. Então, foi Deus que deu essa estratégia para Jacó, e ele deixa aqui bem claro: o anjo do Senhor apareceu para ele. Então, quando o sogro dele via que ele estava prosperando, o que aconteceu? Primeiro, no dia que eles fizeram um acordo, ele foi lá e tentou enganar Jacó, né? Sumiu com o rebanho que já era de Jacó. Depois Deus deu essa estratégia para Jacó, e quando o sogro dele via que estava saindo muitos, todos estavam saindo listrados e manchados, ele falava: não, então eu quero os que não. Aí Jacó retirava aquela madeira de lá, e o que era o salário de Jacó era o que nascia. Então não importava o que o sogro tentava contra ele, não importa o que as pessoas estão tentando contra você, quem que Satanás está usando, o que importa é qual é a sua reação diante disso. Você vai confiar no Senhor? Você vai fazer o que precisa ser feito? E aí? Porque é isso que importa, como que você reage. Falam-se que somente 10% é aquilo que fazem com você, ou o que tem que acontecer com você, porque tem coisas que Deus permite que aconteça na nossa vida que precisam de acontecer para a gente poder subir de nível e para um próximo nível. Amém? Então, assim, Deus permitiu muita coisa acontecendo ali com Jacó. A humilhação, os cunhados dele falando isso contra ele. Mas tudo que Deus queria era que Jacó fosse muito abençoado e saísse dali e voltasse para onde que Deus tinha um propósito para a família dele poder estar. Então, assim, porque Deus tinha coisas muito maiores. Era a nação de Israel que estava nascendo ali, né, de Jacó. Então, e Deus precisava de trocar o nome de Jacó para Israel. Então, tudo tinha um propósito que depois a gente consegue ver, se a gente seguir mais adiante na história, a gente vai ver tudo que Deus fez na vida dele. E por que tudo tinha que acontecer. Porém, eles estavam errados, porque não era Jacó que estava roubando de Labão. Tudo que Labão tinha foi porque Jacó estava trabalhando para ele ali de coração, não pelo dinheiro, pela família, pelas mulheres. E para Deus também, né? Porque tudo que ele fazia, ele fala que vocês viam o meu esforço. Ele fazia com esforço. Porque, tipo assim, se era para ele ganhar isso, ele não tinha salário, ele poderia fazer de qualquer forma. Mas ele fazia com tudo que ele tinha. E é assim que a gente precisa de estar fazendo. Tudo a gente pode aprender aqui com a palavra de Deus, gente. Depois continua falando aqui a história, né? Onde que as mulheres falam para ele que tudo que ele tem, na verdade, né? Tudo que o pai dele tá falando e os irmãos tá falando que foi roubado, era delas por direito.
Então, assim, ainda justifica ainda de outra forma, né? É nosso. Não sei o que eles estão falando, né? E aí, Raquel, ela vai e rouba os deuses do pai dela. E ali ela fez uma coisa muito errada, além de que Deus é um só, né? Ela foi levar outros deuses, então ali ela já foi um pouco amaldiçoada por isso. E o pai delas vão atrás deles por causa disso, por causa das imagens. E, na verdade, foi uma desculpa, né? Não sei se foi uma desculpa ou porque ele iria de qualquer forma, ou se ele não iria mesmo, né? A gente nunca vai saber. Então, quando Labão tá ali preparado para ir atrás de José, Deus fala para ele para não tocar em José. Dá um sonho para ele. Então, gente, Deus sempre vai cuidar da gente quando a gente estiver fazendo, cumprindo aquilo que Ele nos chamou para fazer, o que Ele está nos direcionando a fazer. Não importa o que as outras pessoas vão se levantar, nós precisamos fazer a nossa parte. A parte de Deus Ele sempre vai fazer, mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Já pensou se Jacó não tivesse usado essa estratégia, não tivesse colocado ali a madeira, ele não teria nada daquilo que Deus tinha para ele. Nada disso, dessa toda história maravilhosa não teria acontecido. Muitas vezes a gente faz visualização na igreja, mas só que na igreja, no ambiente da igreja, fica parecendo normal, natural, né? Eu lembro que eu fiz uma campanha uma vez que a gente levava uma sementinha do tamanho do grão de mostarda, né? Uma sementinha de mostarda para casa, pra gente poder profetizar. E teve outras também com semente de girassol, porque com essa visualizando essa semente, a gente orava e profetizava que a gente ia dar fruto, que a gente ia frutificar, que a gente ia crescer, que a gente... aí com aquela sementinha a gente ia e tinha mais fé. Então, usa as ferramentas que você precisar para que você tenha fé que você vai realizar as suas metas, seja qual ela for, seja ela interna, seja ela externa, seja ela na sua área de relacionamento. Se você quer um ótimo esposo, coloca ali, ó, fotos de ótimos esposos que você acha que são pessoas que você admira. Coloca lá na sua frente, na sua casa, para toda hora você ver. Coloca fotos na sua geladeira, no seu espelho. Coloca onde precisar de colocar fotos, boards, né? Quadros. Se você quer alcançar um corpo fit, né? Coloca ali corpo fit, para você poder visualizar, tá vendo sempre quando você for tomar banho. Em vez de você ficar olhando para sua barriga, olhando para as coisas negativas, começa a olhar para coisas positivas. O que pode mudar? Você pode impulsionar, você pode estimular seu DNA a trabalhar para você, principalmente para as coisas internas, claro, né? Não tem como a gente falar, DNA trabalha para mim, para minha área financeira, né? Na área financeira, a gente usa as estratégias de Deus, que é dando que se recebe. A gente precisa de plantar, a gente precisa de dar aquilo que vai doer, a gente precisa de fazer alguma coisa para o outro, e aí a gente vai prosperando. Então, e coloca igual eu tenho aqui, meu $1 milhão na geladeira, porque assim a gente vai profetizando. E o mundo espiritual também escuta. O mundo espiritual trabalha de acordo com aquilo que a gente vai dando ordens. Amém? Que Deus abençoe você. Tenha uma ótima semana. E a gente volta aqui na próxima semana com algo da ciência, algo no DNA, alguma dica. E continue crescendo. Espalhe esse vídeo para pessoas que precisam de ver. Não seja egoísta. Tudo se completa. Beijos.